Fala torcedora, chegando aqui no canal pra gente falar de Grêmio, e por aqui, sei que o Renato não quer, mas eu quero passar informações aqui do Jean-Pierre, do Kahneman e do Alisson, jogadores que estiveram, passaram pelo departamento médico tricolor. É isso que eu vou atualizar a partir de agora, depois de deixar o recado especial da Refrigesa por aqui. Você que tem uma empresa, tem um prédio aí para administrar, e a carga térmica dos condicionadores de ar, dos aparelhos de ar-condicionado aí desse prédio, dessa loja, desse comércio, estão passando da carga térmica dos 60 mil BTUs, tem que ter PMOC em dia, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Não espera nem chegar nos 60 mil BTUs para não dar incomodação, porque isso é lei e se você não quer dor de cabeça, tem que ter um plano bem traçado e colocado em prática. E tudo isso é com a Refrigesa, do início ao fim, com pós-venda de qualidade. Atendimento no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre. O WhatsApp tá aí na tela, aqui embaixo no Instagram tá o link da descrição. Se inscreve aí no canal rapidinho também, deixa o like. Deixa um comentário aqui nesse vídeo sobre essas informações. Bom, vamos lá. O Renato disse, né, na entrevista coletiva após a goleada contra o Vasco, que lei do silêncio, bico fechado, ninguém fala nada sobre o departamento médico. Vocês que se virem, ele falou, né? Respeita o trabalho, mas daqui não vai sair nada. Só que todo mundo trabalha, né? Todo mundo tá correndo atrás, tá apurando, e eu também, né? Fazendo alguns contatos, conversando com algumas pessoas, e aí eu cheguei a algumas informações importantes a respeito da situação desses três jogadores, do Alisson, do Kahneman e do Jean-Pierre. Vou começar com o Jean, né, que foi aquele caso que preocupou depois do jogo contra o Guarani do Paraguai. Na verdade, durante o jogo, né, que ele sentiu, teve que ser substituído, e depois ele até foi nas redes sociais dizer que estava tudo bem, né, que domingo ia ter de novo, que ele ia para a batalha contra o Vasco, enfim, e ele ficou no banco. Depois do jogo contra o Guarani, e depois do jogo contra o Vasco também, na verdade, contra o Vasco, o Renato disse que não ia falar nada, né? Mas especialmente depois do jogo contra o Guarani, o Renato disse que o Jean ia ter que estar fazendo alguns exames ainda, aguardando 24 horas para saber a situação física do jogador que saiu sentindo do jogo contra os paraguaios. Bom, o Jean fez exame de imagem, né, na sexta-feira ainda, não tinha nenhuma lesão constatada, essa já era a boa notícia. E aí todo mundo já trabalhou a informação que o Jean ficaria no banco contra o Vasco. E de fato ele ficou. E quem acompanhou o canal viu aqui que eu disse que o Grêmio ia colocar o Jean no banco com o ideal de não precisar usar ele, para poupar para o jogo diante do Santos, justamente porque é a partida mais importante. O Grêmio já estava, né, para esse jogo contra o Vasco, segurando alguns atletas, e o Jean foi um desses casos. Quem jogou foi o Pinares, fez até golaço. Bom, o Jean-Pierre, ele está sendo avaliado pelo departamento médico, mas ele não tem nenhum problema. Ele vai para o jogo, ele vai ser utilizado, e ele vai ser utilizado como titular quarta-feira contra o Santos, a não ser que o Renato, né, faça alguma coisa de muito diferente aí no seu ritual, mas Jean-Pierre você pode anotar aí que deve jogar contra o Santos como titular, né, já que ele ficou até no banco contra o Vasco da Gama, e o Renato acabou poupando ele também para não desgastar esse jogador. Vamos lá! Kahneman não joga desde o dia 5 de novembro, foi o jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, vitória do Grêmio de 1-0, aquele gol do Tassiano. De lá pra cá, o Kahneman foi para a seleção argentina, teve 2 jogos de eliminatória, não participou de nenhum dos 2 jogos, voltou com dores musculares, aí teve jogo contra o Corinthians, teve uma série de jogos, primeiro jogo contra o Guarani, segundo jogo contra o Guarani, e o Kahneman não ficou no banco em nenhum. Até contra o Corinthians ele foi a São Paulo, ficou fora do banco, retornou para Porto Alegre e o Grêmio teve jogo contra o Guarani lá no Paraguai, a primeira partida. O Kahneman, pelo que eu pude apurar, ele está respondendo muito bem à sua recuperação física. Ele não teve nenhuma lesão constatada, mas ele sentia dores. Tanto é que o Renato disse que ia conversar com ele para o jogo contra o Guarani. Isso foi na terça-feira, depois do jogo contra... Aliás, na segunda, depois do jogo contra o Goiás, que ele disse que na terça falaria com o Kahneman. Tudo isso na semana passada. Bom, o Kahneman está respondendo muito bem, né, na parte da musculatura, e ele fica à disposição para o jogo contra o Santos. Eu confesso aqui para vocês que eu não tenho informação se ele vai ser titular ou não. A informação que eu tenho é que ele vai ficar à disposição, que ele não tem nenhum problema. Bom, se vocês pegarem pela memória, ele e o Jeromel, por exemplo, são jogadores que, quando eles voltam e o Renato sente confiança, ele bota para jogar, não tem problema. O Maicon também é assim. Ele volta de um problema físico, de uma lesão, e o Renato confia nesses caras para botar eles a jogar. Enquanto outros jogadores, e até com lesões também, o Kahneman não teve lesão, ele tem um desconforto.
O Renato precisa daquele ritmo de jogo, bota o jogador, né, a voltar aos poucos. Não é o caso do Kahneman. Então eu apostaria no Kahneman titular contra o Santos. Mas a informação que eu tenho é que ele fica pelo menos no banco, então que ele vai ficar à disposição. Eu acompanhei hoje ainda 2 colegas trazendo essas informações e são informações diferentes, por isso que eu vou trazer aqui também. O Matheus Dávila da Rádio Bandeirantes tem a informação que o Kahneman fica no banco, que ele não começa o jogo. O Jeremias tem a informação, o Jeremias Werneck do portal All Sport, do SBT, tem canal aqui no YouTube também, ele tem a informação que o Kahneman deve começar como titular. Eu apostaria mais ou menos por aí, mas é uma aposta. A informação que eu tenho é que o Kahneman fica à disposição. E o Alisson, o que tem? O Alisson rompeu os ligamentos do tornozelo, alguns ligamentos, lá naquele jogo contra o São Paulo, aquela entrada forte que ele tomou, aquela arbitragem que o Grêmio tá reclamando até hoje, e tem bomba ainda, né, que o Grêmio tá resolvendo, né, o Grêmio tá na bronca ainda, na verdade, com aquela arbitragem. O presidente Romildo até disse que seria bom enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, porque, né, tem contas a acertar aí, ele disse lá no Cadeira Cativa do Luiz Carlos Reck. Mas o Alisson, ele não tem um prazo para voltar. Eu até já tinha trazido essa informação num outro vídeo, mas eu recuperei e fui atualizar e é exatamente isso. O Alisson não fez cirurgia, não foi submetido a nenhum procedimento cirúrgico. O Grêmio tá com a recuperação normal, né? É um tipo de lesão que o Grêmio entendeu, junto com o corpo médico, que o jogador pode recuperar sozinho, que os ligamentos não tiveram um rompimento total, assim, para precisar uma intervenção cirúrgica que faria com que a recuperação demorasse mais ainda. Então, o Grêmio também não está precisando tanto assim do Alisson. Nesse momento, o Alisson ele fica de fora desse jogo contra o Santos, ele ainda não tem um prazo para voltar. Rapidinho, o Luiz Fernando também saiu, né, do jogo contra o Guarani, nem entrou na verdade, né, sentiu no aquecimento. Ficou no banco no fim de semana, vai ser utilizado pelo Renato contra o Santos também. Ele não passou necessariamente pelo departamento médico, né, sentiu aquele probleminha, mas ele fica à disposição também. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like aqui e eu quero um comentário sobre todas essas informações que eu passei agora aqui nesse vídeo na caixinha aqui, ó. Escreve aqui que eu tô curioso para ler. E fiquem ligados, porque a qualquer momento eu tô voltando aqui no canal com mais informações da dupla. Valeu!